Bom, mais uma vez, junto com você. Apocalipse capítulo 3, o versículo 15. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: sou rico, estou abastado, não preciso de nada, e nem sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo para que enriqueceres, roupas brancas para vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos para que vejam. Muitas pessoas que se denominam cristãs estão apenas se enganando. Pecam a semana inteira, fazendo todo tipo de atrocidades. Quando chega o domingo, faz de conta que nada aconteceu. Nesta hora, todo mundo se diz adorador, servo de Deus, filho de Deus, e não são poucos os que se esquecem de se prostrar diante do Senhor e ter um propósito de cultuar ao chegar na congregação. O apóstolo Paulo diz no capítulo 14, 26 de 1ª carta aos Coríntios: quando vós ajuntais, um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem variedade de línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Nós percebemos a indiferença de muito de nós ao entrar em um lugar para cultuar. Pessoas e que pensa que o templo, o lugar de adoração ou a congregação, pensa que é a sua casa ao deitar em uma rede com a liberdade, sem ter restrição de privacidade. Nós precisamos observar que ao ir na congregação, nós estamos ali para adorar a Deus. O nosso alvo é adoração. E nessa adoração, ela é mais para ofertar, ou melhor, oferecer a Deus um culto, exaltando e glorificando o seu nome através de nossos lábios, através de nossos atos. Por que é que as pessoas, ao ir ao templo, elas se vestem de qualquer jeito? Muitas pessoas pensam que a igreja é como que fosse um lugar, uma festa trivial. Alguns se vestem parecendo pessoas de prostíbulo. Por que é que as pessoas falam de situações tão desagradáveis na hora? Trata até de novela, de filmes e do time de futebol conversando com seu amigo. Por que é que as pessoas têm coragem de mandar mensagem do WhatsApp uma para a outra durante o culto? Por que é que as pessoas mandam torpedo uma para a outra durante o culto? Porque elas estão se enganando. Estão apenas de corpo presente, mas o seu espírito, a sua alma, está distante. São pessoas sem propósito. São pessoas sem capacidade de discernir o ambiente em que está, para que ali está. Nós percebemos que a fraqueza espiritual nesses últimos dias ela se agrava a cada dia mais por causa da irreverência, da falta de respeito do momento solene e sagrado que nós nos separamos para adoração ao Senhor. É verdade que Deus não quer estar distante de ninguém, mas muitas pessoas se distanciam de Deus por causa da sua postura, sem finalidade ao reunir para adorar ao Senhor. Lembra da igreja de Corinto?
que eles reuniam na ceia não era para comer, mas para cada um fazer a sua participação individual, sem considerar o outro que chegaria após ele. Fazendo isso, não estava então tomando a ceia em memória da morte e ressurreição de Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz que essa condição deixava eles indignos de participar da ceia. Dentro desse clima, o apóstolo Paulo diz então que acontece três coisas com eles. Que alguns estavam fracos, doentes e alguns que já tinham perdido a vida, tinham morrido. Paulo diz: por causa disso, há muito entre vocês na congregação, fracos, doentes e alguns que dormem. Por quê? Por causa da indiferença, do desrespeito, a falta de propósito, a falta de finalidade. O que nós estamos fazendo em um templo, em uma congregação como queira? O que você vai fazer dentro da igreja, se não for para adorar? Está perdendo seu tempo, enganando a si mesmo e muitas vezes sendo instrumento carnal ou até maligno para atrapalhar a vida daqueles que querem se concentrar com Deus. Então é necessário, Igreja de Jesus, levantarmos a bandeira da adoração e não perdermos o nosso tempo ao entrar na congregação, mas estarmos ali para adorar, cantar cânticos espirituais, transmitir as mensagens, ser um instrumento de Deus para a edificação da igreja, enquanto adoramos ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que você está fazendo ao ir à congregação? Muitos que me enviam agora, na verdade, está perdendo o tempo. Mas a questão não é parar de congregar, mas é entender que nós precisamos ter um propósito. Assim como nós temos um propósito ao ir em algum lugar de lazer, ao trabalho, à faculdade, a qualquer lugar, na igreja de Deus, nós precisamos também ter uma finalidade, um propósito de cultuar. E ainda com mais excelência, porque os demais lugares que nós vamos para agradar nós ou as pessoas. Mas o principal propósito nosso, ao ir à congregação, é para agradar a Deus. E neste culto, diz o apóstolo Paulo, que nós temos que apresentar o nosso culto racional, apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício não morto, mas um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Para que a nossa mente, depois de nós não nos conformar com este mundo, seja renovada, nosso entendimento seja renovado, para que assim possamos compreender qual é a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Esta é uma pequena palavra, mas eu pergunto para você, o que você vai fazer ao templo? Não se esqueça, se inscreva no canal, se gostar do vídeo, envia para os seus amigos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.